Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é o curso gratuito Como Desenrolar o TDAH. O mais comum que ocorreria num curso de TDAH, seguindo o que a grande maioria faz, é esse caminho aqui. Então, vamos lá. Os cursos começam te prometendo mundos e fundos, depoimentos de histórias tristes, mensagem motivacional, promessa, segredo, mais histórias, mais promessas. Antes de revelar o segredo, outra história de sucesso, dá um pouquinho de conteúdo e fala um tempão sobre como vender o curso. Mas aqui a gente vai fazer diferente. Quando eu digo que a gente vai fazer diferente, bem, eu vou te dar muito conteúdo. Agora, antes disso, lógico, eu tenho que contar de uma forma bem rápida como começou a minha história com TDAH. Eu tive uma infância comum, normal. Eu sempre adorei brincar, ler livros, porque eu sempre fui meio nerd. Palavras cruzadas, eu gostava, fazia aula de inglês, gostava de assistir filme, escutar música e jogava basquete também. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar. E é claro, eu era professora numa escola infantil. Eu brincava muito de escolinha quando eu era pequena, então com 15 meu primeiro trabalho foi como auxiliar de classe, é o que a gente chamava na época. Bom, aí veio a vida adulta, eu dei aula por muitos anos e aí veio a vida adulta. Comecei a trabalhar com assessoria executiva, com administração, adorei porque eram muitas atividades, diferentes, não tinha rotina, porque eu odeio rotina. E eu podia colocar de fato as minhas ideias em prática. Foi muitos desafios, muitos conhecimentos e lugares novos, pessoas novas. Sempre foi muito legal, era uma boa onda. Eu casei com 29 anos, tive 2 filhos, o Anthony, que vai completar 15, e a Isabela com 12 anos. E aí em 2019, eu estava morando em Belo Horizonte por conta de um projeto de trabalho, e nessa época minha filha tinha 7 anos, e foi lá que a gente descobriu o diagnóstico do TDAH. Eu sempre fui muito inquieta também e muito curiosa. Então, quando eu recebi, né, o diagnóstico do TDAH, eu me lembro, eu estava no consultório, recebi o diagnóstico, cheguei em casa e aí eu entrei na internet e comecei a vasculhar o que que era. E foi aí que eu descobri a primeira grande referência na internet, que é esse médico, Dr. Russell Barkley, e eu li vários livros sobre ele. É claro que quando a gente lê um livro, ajuda muito, porque de fato ele começa a te dar as informações mínimas para você entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Mas não é só ler por ler. A gente tem que fazer todo dia um pouquinho. Você lê e aplica. Lê, faz um exercício, vê se dá certo, às vezes não, você ajusta alguma coisa, mas vamos começar por uma linha de raciocínio para ficar mais fácil. Começando pela própria definição, né? O que que é o TDAH? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um distúrbio cerebral que se caracteriza por sintomas como, primeiro, desatenção. A desatenção explicava por que que a minha filha sempre parecia que estava no mundo da lua. Quantas vezes você falava uma coisa para ela, às vezes ela até respondia aquele "tá", "uhum", "uhum", e aí passava poucos minutos, ela vinha e te perguntava aquilo que você tinha falado para ela, ou seja, ela não estava dando a mínima. Outra característica é a impulsividade. Eu me lembro também que ela bom, foram muitas situações, mas essa é a que mais me chamou a atenção. Um dia ela estava num grupo de WhatsApp da escola, e aconteceu alguma coisa que começaram a mandar figurinha, cada um mandou uma figurinha para responder, e acho que ela mandou 10 figurinhas, e aí disseram: "Nossa, chega, você não tem outra coisa para fazer?". Aí ela já se ofendeu. Aí ela veio me mostrar: "Nossa, que absurdo, porque estão falando", eu falei: "Nossa, mas é verdade, cada um mandou uma, você mandou 10". E aí alguém falou: "Olha, se você não parar de mandar figurinha, eu vou mandar uma mensagem para a administradora do grupo e vou pedir para ela te tirar". Aí ela rapidamente, ela mesma saiu do grupo. Aí eu falei:
E ela não me contou na hora. Passou um tempo, eu falei para ela: "Vamos ver como que é aquele trabalho para eu te ajudar?" Ela falou: "Ai, não posso". Eu falei: "Por que não pode?" "Pergunta no grupo". Saí do grupo. Eu falei: "Como assim saiu do grupo?" "Ah, aquela hora lá, falaram que iam falar com a administradora para me tirar do grupo, eu mesma saí". Impulsividade, fazer as coisas sem pensar. Outra característica do TDAH, a hiperatividade. Pular, dançar, cantar, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ficar com aquela ansiedade louca, como se nada te parasse. É tanto ânimo, é tanta energia e é cansativo também. Para quem convive e para quem tem o transtorno, porque você usa tanto a sua energia que depois acaba. E aí falta para outras coisas que são importantes. E nessa jornada toda com o TDAH, a gente passou por muitas coisas. Então, e algumas curiosas. Eu percebia que se a gente estudasse uma matéria com a minha filha que ela não gostava, por exemplo, matemática, ela prestava atenção por pouquíssimos minutos e aí ela vinha com o que eu achava que era uma desculpa. "Ai, estou com dor de cabeça, não posso mais estudar". E eu falava: "Gente, mas acabamos de começar agora". "Ai, não consigo, dor de cabeça, olha, estou suando". E aí, quando a gente começa a entender melhor o transtorno, você percebe que aquilo não é mentira, porque a criança ela está tentando entender aquilo com tanta intensidade, ela está usando tanto processamento cerebral que causa desconforto. Por outro lado, se uma matéria era interessante, por exemplo, história, e eu fiz esse teste algumas vezes, eu contava ou lia alguma história e pedia para ela não repetir com as palavras dela o que ela tinha entendido, mas conforme eu fosse falando a cena, para ela começar a desenhar o que estava acontecendo. Isso, na verdade, é uma técnica para que a criança possa reter alguns elementos e memorizar melhor as partes mais importantes da história. E ela fez isso. Uma noite, outra noite, e na terceira noite eu resolvi colocar um elemento novo. E aí ela me disse: "Ah, mas agora você errou. Eles não iam pela floresta, eles iriam pelo mar". Interessante. Esse é o tal do hiperfoco. Quando você gosta de alguma coisa, as pessoas com TDAH têm isso. Elas vão profundamente naquilo, elas podem ficar horas fazendo a mesma atividade sem cansar. Aí veio um outro desafio. Nossa, vai cair 20 páginas na prova. Como é que eu vou estudar tudo isso? Não vamos estudar as 20 páginas de uma vez só. A gente vai utilizar a famosa técnica Pomodoro. A gente estuda 25 minutos e descansa 5. E faz algumas séries dessas. E aí, um assunto que é muito grande, a gente fatia e vai estudando uma parte por vez. Isso ajuda muito, não só a reter, a não cansar tanto a mente tentando entender o que é aquela matéria. E aí, uma outra técnica maravilhosa, que é aquela do prêmio. Se você fizer aquilo que a gente está combinando, eu vou te dar um prêmio. E aí pode ser qualquer coisa. Um tempo adicional de celular, ou você pode escutar uma música, você pode ver um filme, você pode brincar um pouco. Vou te dar meia hora de tempo livre, depois a gente volta a estudar. E isso sempre funciona também. Agora, o transtorno em si, ele tem um impacto enorme em tudo que se relaciona a ele. E qual o impacto que a gente está falando aqui? Então vamos lá. Se você tem 2 filhos, aquele que não tem TDAH começa a ter ciúmes do que tem. Por quê? Porque ele vê que o que tem mais atenção de você, você gasta mais tempo tentando resolver as coisas, ajudando com os desafios, e aí é fatal, o outro vai ter ciúmes, não tem como. Você começa a ter todo um transtorno com a escola também. Você é chamada no teu trabalho porque aconteceu alguma situação na escola, porque se recusou a fazer uma prova, porque teve alguma encrenca, você começa a discutir com teu marido, e aí parece que a vida virou só problema. Por quê? Porque tem sempre alguma situação que está saindo um pouco fora de controle. E aquilo é tudo novo, a gente ainda não sabe como lidar.
O apoio dos médicos é uma coisa maravilhosa você ter uma equipe médica para te apoiar, mas é algo também que tem sempre muito custo envolvido. E aí a sua saúde mental, não só sua, como da sua família. De tanta gente resolver problema a problema, a gente vai ficando desgastado e a gente vai ficando exausto emocionalmente. Mas eu queria ir mais além. Foi aí que eu decidi fazer uma pós-graduação em educação inclusiva do aluno com TDAH. E isso nos ajudou muito, porque eu aprendi outras estratégias e técnicas sobre como conviver melhor e poder ter uma vida mais fácil acadêmica. Então, agora, sem enrolação, a gente vai direto ao ponto. Agora sim, chegou a parte do conteúdo. Nós conversamos com algumas famílias que passaram pelo Desenrola e contaram para gente o que mais elas têm tinham de medo em relação ao TDAH, o que que elas tinham que enfrentar. E é isso que eu vou compartilhar com você agora. Nesta sessão do direto ao ponto, eu vou te dar uma visão holística, o que as várias pessoas passam em relação ao TDAH. Agora, sob a visão dos pais. Então, o motivo número um, o que mais aflige um pai de um filho que tem TDAH é o medo do fracasso escolar. Muitos pais temem que seus filhos não consigam acompanhar o ritmo escolar, o que pode impactar seu futuro acadêmico e profissional. É aquela velha pergunta: nossa, ele vai fazer faculdade? O que será que ele vai estudar? Número 2, a ansiedade sobre o futuro. A incerteza sobre como o TDAH pode afetar a vida adulta de seus filhos, incluindo a carreira e relacionamentos. Essa é uma preocupação constante. Eu me perguntava: meu Deus, como é que o mundo vai tratá-la? O motivo número 3 é a culpa parental. Sentimentos de culpa por não saberem como ajudar adequadamente seus filhos. O medo número 4 fala sobre o isolamento social. É a preocupação de que seus filhos não consigam fazer amigos ou sejam excluídos socialmente, devido ao comportamento impulsivo ou desatento. Eu me lembro uma vez de estar levando a Isa para almoçar com uma amiga e eu não sei exatamente o que que elas estavam conversando. Eu estava no banco da frente, elas no banco de trás, mas eu sei que a amiga deu um berro e falou assim: "Gente, de novo? Eu já te falei isso 1000 vezes. O que que a gente faz numa hora dessas?". A razão número 5 é a exaustão emocional. O desgaste emocional de lidar com os desafios diários do TDAH pode ser uma carga pesada para os pais que muitas vezes sentem que não têm tempo para si mesmos. E aí tem até um outro fator escondido. Muitos pais não aceitam que os filhos têm TDAH. E aí as mães ficam ainda mais sobrecarregadas. Número 6, os conflitos familiares. A tensão e os conflitos dentro de casa podem aumentar, levando a um ambiente familiar estressante e disfuncional. Número 7, dificuldade em encontrar tratamentos eficazes. A busca por tratamentos e intervenções que realmente funcionem pode ser frustrante e demorado. Número 8, a preocupação com a autoestima do filho. Os pais se preocupam que seus filhos desenvolvam baixa autoestima, devido às dificuldades enfrentadas em comparação com seus pares. Número 9. Falta de apoio de educadores. A sensação de que os professores e a escola não estão suficientemente preparados ou dispostos a adaptar o ensino às necessidades do seu filho. Eu já contei algumas vezes aquela situação que a gente passou em que a Isa não foi para o recreio, porque teve que ficar copiando uma matéria que estava na lousa. E número 10, a pressão financeira. Os custos associados a tratamentos, terapias e recursos educacionais podem ser uma preocupação financeira significativa. Nós perguntamos também para as pessoas com TDAH o que mais as assusta neste universo. E o motivo número um foi a gestão do tempo. Pessoas com TDAH frequentemente enfrentam dificuldades em gerenciar o tempo,
o que pode levar a atrasos e sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Número 2, a organização. A desorganização é uma preocupação constante, afetando desde o ambiente físico até a organização mental e de tarefas. Sabe aquela coisa que as pessoas com TDAH, elas começam 10 coisas e não terminam um? É isso. Número 3, controle de impulsividade. A impulsividade pode levar a decisões precipitadas e arrependimentos posteriores, afetando relacionamentos e situações profissionais. Número 4, desafio da manutenção do foco. A dificuldade em manter a atenção em tarefas importantes pode resultar em baixa produtividade e frustração. Número 5, a famosa regulação emocional. Pessoas com TDAH podem ter dificuldades em regular suas emoções, levando a explosões emocionais ou mudanças de humor repentinas. Número 6, memória de trabalho. Problemas com a memória de trabalho podem dificultar a retenção de informações importantes e o seguimento de instruções. É aquele famoso: "Nossa, o que que é mesmo que eu tenho que fazer? Me deu branco". Número 7, gerenciamento do estresse. A dificuldade em lidar com o estresse pode ser aumentada pela sensação de estar sempre sobrecarregado. Número 8, a motivação. A falta de motivação para iniciar ou completar tarefas pode ser um desafio constante, muitas vezes mal interpretado como preguiça. E aqui entra a famosa procrastinação. Aquela enrolada que a gente dá para começar uma coisa: "Ah, daqui a pouco eu faço. Ah, depois eu vejo". E aquilo vai virando uma bola de neve. E aí, é claro, nós perguntamos também para as crianças com TDAH. E elas disseram alguns novos elementos, eu não vou repetir aqui o que a gente já falou anteriormente, mas olha só o que elas também sentem: as dificuldades na escola. Problemas em manter a atenção e seguir instruções podem levar a dificuldades na escola, resultando em notas baixas e frustração. O pior nesse caso é que muitas vezes a criança nem entende muito bem o que acontece com o cérebro dela. Ela só tem esse sentimento de que ela é diferente do outro. E lá no fundo ela se pergunta por quê. Número 2, interação social. Crianças com TDAH podem ter dificuldades em interpretar sinais sociais, o que pode levar a mal-entendidos e dificuldades em fazer amigos. E também tem outras questões. Às vezes, essas crianças acabam tendo relações abusivas de outras crianças que fazem bullying com elas e elas nem conseguem enxergar isso. Número 3, as rotinas. Transições entre atividades ou mudanças na rotina podem ser particularmente desafiadoras, causando ansiedade e resistência. É por isso que a gente diz tanto que uma rotina estruturada, quando a criança sabe o que ela tem que fazer, ela já lida melhor com a ansiedade, ela já sabe o que esperar. Mas se ocorre alguma coisa nova no meio, é como se ela quebrasse a sequência. E aí ela já fica aflita. Número 4, o sono. Muitas crianças com TDAH têm dificuldades para adormecer ou manter um sono regular, o que pode afetar seu humor e desempenho diário. E vejam que muitas famílias nem sabem o efeito que o sono e a alimentação têm de verdade na vida de quem tem TDAH. E é claro, a gente perguntou para os adolescentes da nossa turma. E aí, número 1, veio o elemento autonomia e independência. A busca por independência pode ser complicada por dificuldades em gerenciar responsabilidades diárias, como tarefas escolares e compromissos. O fator número 2, os riscos. A impulsividade pode levar a comportamentos de risco, como dirigir imprudentemente, uso de substâncias ou envolvimento em atividades perigosas. Outro dia, a gente ficou sabendo que um aluno nosso se machucou, porque ele ficou com curiosidade sobre o que estava acontecendo no apartamento do lado. Colocou o celular com o braço para fora da janela, mas ele estava apoiado numa mesa de vidro, e a mesa não suportou o peso dele.
Pessoas com TDAH muitas vezes não conseguem enxergar os riscos que existem diante de certas situações e eles acabam se expondo, sem ter essa noção. Número 3, identidade. Questões de autoestima podem ser aumentadas pela percepção de ser diferente ou pelas dificuldades enfrentadas, afetando a formação da identidade. E vamos falar uma coisa: se a gente está falando de adolescente, já é meio que tem uma crise de identidade aí no meio. E com o TDAH à flor da pele, fica ainda pior. Número 4, a transição para a vida adulta. Preparar-se para a vida após a escola, seja na faculdade ou no trabalho, pode ser particularmente desafiador sem o suporte adequado. Aí, no meio desse balaio todo, a gente conseguiu separar em 3 grandes blocos de áreas que são fundamentais para a gente poder encontrar o ponto de equilíbrio para viver melhor com TDAH. Então a gente tem a área responsável pela gestão do tempo e da organização, o controle dos impulsos e das emoções, e o último bloco, não menos importante, que fala são os 3 As: a autoestima, a autoimagem e o autocuidado. Então, gente, vamos imaginar o seguinte: é claro que a gente não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia. E tem muitas atividades em cada um desses blocos, mas a verdade é uma só. Se a gente não começar, a gente não vai sair do lugar. E a gente vai continuar reclamando sem ter resultado nenhum. Eu não sei se vocês leram Os Hábitos Atômicos, é um livro muito bacana. E de uma forma bem resumida, vou compartilhar com você o seguinte: qualquer coisa que a gente queira na vida começa sempre com uma ação. O poder dos pequenos hábitos pode gerar grandes transformações na nossa vida. Não são grandes mudanças que te levam ao sucesso, mas sim a melhoria de 1% a cada dia. E construir bons hábitos e eliminar os ruins, a gente pode dividir em 4 grandes T's. 1. Tornar claro. Defina claramente seus hábitos e gatilhos, aquilo que muitas vezes te impulsiona a fazer ou não aquilo que você quer. Número 2, tornar atraente. Associe seus hábitos a coisas que você gosta. Número 3, tornar fácil. Simplifique seus hábitos ao máximo. Número 4, tornar satisfatório, como dizem os adolescentes. Recompense-se por seguir seus hábitos. Dito isso, a gente vai para o mão na massa. Espera aí, antes da gente entrar no mão na massa, e antes de você começar com aquilo de: "Ah, nossa, não, isso não é para mim, ai, que preguiça", eu vou compartilhar aqui a história de algumas pessoas que conseguiram. Oi, aqui é a Sofia. Bom, na escola era difícil prestar atenção e acompanhar as aulas. Isso me deixava triste. Quando minha mãe testou o Desenrola Comigo, as coisas foram mudando. Aprendi como posso me concentrar mais e organizar meus estudos. As minhas notas melhoraram e eu me sinto mais confiante e feliz. Olá, eu sou o Luiz, tenho 52 anos e aos 50 anos eu descobri que tenho TDAH. E aí eu entendi o porquê que minha carreira profissional não deslanchava e minha vida pessoal também tinha vários problemas. E há um ano atrás eu conheci o método Desenrola TDAH, indicado por uma amiga, e que tem várias técnicas, né? Principalmente de autocontrole. E hoje eu me sinto muito mais organizado, produtivo e mudou minha vida. Foi um divisor de águas. Isso fez bastante diferença na minha vida e eu sou muito grato por conta desse treinamento. Oi, meu nome é Lucas. Eu sempre fui aquele garoto que não conseguia ficar quieto na sala de aula. Isso me causava problemas às vezes. Eu aprendi técnicas para controlar minha hiperatividade, melhorar minha concentração e até meus pensamentos que sempre foram acelerados. Com o desenrola, parece que eles agora aprenderam a entrar numa fila. Às vezes é meio complicado, mas tá bem melhor do que antes. Então é isso.
Como dizia uma grande amiga que eu tive, a Elisângela, quando a gente trabalhou, na época eu tinha 20 e poucos anos, há muitos anos atrás, toda vez que você vê alguém fazendo alguma coisa que você não sabe fazer, ou que você ainda não fez e não tentou, você se pergunta, e você imagina: "Se ele faz, eu também posso". Então, dentro dessa vibe de vamos fazer algo e vamos mudar, porque a gente merece, todos nós, ter uma vida melhor, com menos estresse, com mais alegrias, mais realizações, eu vou te convidar para fazer o exercício prático, que é o chega de procrastinar, chega de enrolar. Espera só um minuto que eu já vou te mostrar. Gente, eu vou deixar com vocês esse PDF, que tem 3 páginas, que é bem bacana. É um exercício prático, onde a gente vai poder ver o passo a passo de como escolher as atividades para fazer num dia, e como que a gente pode administrar isso da melhor forma. Aqui tá pequeno, né, para ver na tela, até tentei aumentar, mas não consegui, então é mais fácil de fato enviar direto o arquivo para vocês, tá. Então para a gente resumir, esse vai ser o dever de casa, que eu gostaria que vocês fizessem antes da nossa aula, número 2, que vai ser na quarta-feira, onde a gente vai falar sobre domando o impulso, estratégias para controlar as emoções com TDAH. Quem quiser receber então esse PDF do dever de casa, eu vou deixar aqui embaixo um link, e também na nossa página do Instagram, eu vou deixar um post lá com essa carinha, que é do plano diário Chega de Procrastinar, a gente também pode enviar o arquivo por lá. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, aqui está também o nosso número do WhatsApp, é só entrar em contato. Eu espero que você tenha gostado, você pode mandar esse vídeo para quem você acha que é importante conhecer essa informação também, e eu espero te ver na quarta-feira, às 19 horas, aqui no mesmo lugar, para a gente explorar mais sobre o TDAH na nossa aula número 2. Te vejo então. Até mais.